Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Eu estou bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu ia fazer uma coisa, porém acabou passando da ideia. No caso, eu teria que prender o galo para fazer essa coisa com vocês. Eu, no caso, iria mudar os dois galos de lugar. Porém, não deu para fazer isso porque, infelizmente, eu acabei esquecendo, tá? Então, eu vou gravar outras coisas para vocês. A começar pela chocadeira, tá? Coloquei alguns ovos. Vou aproveitar também para mostrar os pintinhos que estão no viveirinho aqui atrás. E já aproveitando sobre os pintinhos que nasceram na chocadeira, que eu mostrei para vocês, 22 deles já estão vendidos. Os garnizezinhos que eu comentei com vocês que eu iria ficar, né? Eu levei para o menino também. Eu pensei que eram 6 e eram 7 na realidade, mas eu acabei só levando 6, então ficou um dos garnizezinhos aqui, daqueles que tem a perninha mais compridinha, beleza? E aí vou tirar também as galinhas chocas, vou mostrá-las para vocês novamente, porque no vídeo passado, se eu não estiver enganado, eu só mostrei a Rafaela e alguma outra coisinha que for surgindo aí ao longo do tempo. Então nós vamos começar pelos ovos da chocadeira, que tem algumas coisinhas lá que eu preciso falar para vocês também. Bom, aqui na despensa, os garnizezinhos continuam por aqui, os pintinhos também aqui. Gente, uma coisa que eu observei bastante é que esse garnizezinho aqui, ó, pescoço pelado, ele tá desde ontem na parte da noite que eu vim aqui observar eles pela última vez, tentando voar aqui em cima da caixa. Significa que bem próximo eu vou ter que construir um viveirinho, ou senão eu vou ter que emendar uma caixa na outra para eu conseguir comportá-los aqui. Ele não tá conseguindo voar ainda, mas não vai muito tempo aí, questão de 1 a 2 semanas no máximo, para ele já tá conseguindo subir aqui na bordinha. Então vou providenciar aí logo logo uma caixa maior, tá? Porque eu não vou construir viveiro agora durante esse período. Esses pintinhos que estão aqui, gente, conforme eu já falei para vocês, desses aqui eu já vendi 22 pintinhos. E aí, desculpa. E aí tem mais alguns pintinhos que nasceram, tá? Não vou lembrar certinho para mostrar para vocês quais são, mas se eu não estiver enganado, nasceram mais 8 ou 9, tá? Daqueles ovos que tinham ficado na chocadeira. Em relação à chocadeira, a chocadeira tá aqui. Eu sei que a qualidade vai ficar um pouquinho ruim por conta da luz aqui da despensa, mas além de mostrar os ovos, gente, tem um outro detalhezinho aí que eu preciso mostrar para vocês, tá? Eu forrei aqui na parte de baixo, como normalmente eu faço quando tá para nascer pintinhos, porque tinham alguns ovos, inclusive, ó, esse aqui já nasceu para nascer, gente. E aí, um fato que eu queria comentar com vocês, os ovos da barbuda, a maioria eu coloquei na Rafaela, confiando que ela não iria quebrar os ovos, porque ela não tem muita mania de fazer isso, né? E aí, para minha tristeza, eu cheguei lá, ela tinha comido um dos ovos já. Então, eu retirei todos os ovos dela. Esse amassado eu trouxe para cá, eu fiz a ovoscopia, tá vivo, tá, gente? Não tem marca de sangue. Não significa que essa parte branca que fica debaixo da casca do ovo não foi rompida. Mas em todos os casos eu vou fazer o acompanhamento certinho desse ovo. Tá certo? Esse daqui, gente, tá começando a nascer, tá? Eu peguei ele aqui na mão, ó. Ele tem um leve trincado aqui na parte de cima, mas eu já tô sentindo o pintinho bicando aqui, ok? E esse aqui da mesma forma, é das barbudas esse aqui, tá? E aqui, ó, lá embaixo tem o pintinho que nasceu dessa casca de ovo. Então, os ovos estão aqui. Se eu não tiver enganado, gente, são 120 ovos, tá? Eu não cheguei a contar. Eu coloquei esses ovos aqui desesperadamente, porque era para eu ter feito isso na quinta-feira e acabou não dando tempo. Então eu limpei a chocadeira, uma parte da chocadeira eu limpei na parte da manhã de ontem, que no caso foi sexta, e a outra parte eu limpei na parte da noite e já coloquei os ovos aqui para incubar para não perder tempo. Beleza?
E eu tenho uma coisinha para falar para vocês também sobre uma galinha específica daqui de casa, que eu não sei quem é, tá? E eu já vou explicar para vocês o motivo. Inclusive, tenho que colocar aqui a água desses pequenos cidadãos aqui, porque eu acho que é isso que eles estão reclamando, tá? Eu tirei o canequinho daqui de dentro porque a água deles tinha acabado. Então eu vou fazer isso e depois nós já vamos descer lá embaixo pra gente dar uma olhada nas galinhas, beleza? Gente, um fenômeno estranho chamado ovos de 2 gemas. Gente, olha o tamanho desse ovo. Não tem condição. É muito grande. Muito grande. E o pior de tudo isso é que o mais estranho e sinistro de tudo isso, gente, é que faz muitos anos que eu não sei o que é coletar um ovo de 2 gemas, tá? Mesmo nas criações dos meus tios, quando eu vou visitar, é bem difícil disso acontecer. E aqui em casa, então, nem se fala, né? Até porque eu tenho poucas galinhas. E isso, vamos dizer assim, que é um fenômeno raro de acontecer em criações pequenas. E aqui em casa aconteceu 2 vezes, gente. 2 dias seguidos. O que é pior ainda, porque a maioria das minhas galinhas aqui em casa, elas botam um dia sim e um dia não, tá? Quem eu acho que tá botando esses ovos de 2 gemas? Ou a Diana ou a Carminha, tá? São as 2 únicas possibilidades. Primeiro, porque os ovos dela são dessa coloração, os ovos dela também são grandes de natureza. Desde quando elas chegaram aqui em casa e fizeram a primeira postura aqui em casa, os ovos já eram grandes, tá? E desse mesmo formato que eu mostrei pra vocês. Provavelmente, gente, ela botou 2 dias seguidos aí, 2 ovos de 2 gemas. Há uma possibilidade grande, então, da gente recolher outro ovo de 2 gemas hoje, sábado. Se isso acontecer, eu mostro pra vocês ainda no vídeo de hoje. Beleza? Então, agora eu vou mostrar os pintinhos pra vocês. Eu vou aproveitar para tratar deles também. E depois eu passo para chocas. E se aparecer mais alguma coisa aí, eu filmo e a gente finaliza o vídeo. Beleza? Bom, gente, aqui no viveiro dos pintinhos, falei para vocês que eu iria mostrar eles. Tenho que dar algumas atualizações aqui para vocês. Dentre elas, uma que não é muito boa, é que nós acabamos aí perdendo 2 pintinhos, tá? Dentre eles, nós perdemos um polaquinho preto, era mais ou menos desse estilo aqui. E nós também perdemos, gente, um pintinho que nasceu de ovo verde e que tinha peninha nos pés, tá? O polaquinho preto, gente, foi um descuido meu. Teve um dia na noite que fez frio aqui na cidade, eu vim, deixei o viveirinho aberto para eu terminar de organizar a lâmpada. E ele desceu e eu acabei não vendo, gente. Ele desceu aqui, ó, tava escuro aqui no lote já, e aí eu não vi, e no outro dia ele amanheceu morto, tá? Tinha uma galinha choca que dormia aqui no chão, porém ele acabou não encontrando ela. Se ele tivesse encontrado ela, ele tinha sobrevivido, tá? Agora o outro, eu não sei o que foi que aconteceu, tá? Mas aí ele amanheceu morto também. Uma outra coisa que eu também fiz foi acrescentar uns pintinhos / franguinhos aqui dentro, tá? Dentre eles, esse branco maiorzinho que tava com a Marieta, aquela marronzinha lá no fundo, ó, que também estava com a Marieta, e esse polaquinho frisado que vai ficar mottled, que eu não sei se é macho ou se é fêmea, tá? Eu quis tirar dela, gente, porque ela não tava dando muita atenção para os pintinhos, e aí naqueles dias de frio os pintinhos iam acabar morrendo, tá? E são 2 barbudinhos e um polaco, e agora ela tá cuidando de um polaquinho, de um barbudinho, que é um pouquinho mais clara do que essa marronzinha vermelhinha que tá aqui dentro, e de 2 garnizés, ok? Então, nos pintinhos é isso aqui. E agora eu vou passar para as chocas, aproveitar que eu já tô aqui do lado. Olha só. Nós temos aqui a Shakira, gente. A Shakira, ela tava chocando alguns ovos, que começou a chocar sem eu, entre aspas, dar permissão, né? As galinhas estavam botando, e aí uma delas acabou posando no ninho. Eu falei, vou deixar os ovos lá, né? Mas aí o que aconteceu, gente? Mas outras 2 galinhas ficaram choca, e eu soltei aquelas galinhas que estavam presas, né? Eu não lembro se eu comentei com vocês, mas uma delas, gente, tem uma mania muito ruim
de comer ovos. E aí o que ela foi? Ela foi bicando os ovos e comendo aos poucos. Tinha mais de 12 ovos chocando e por fim, mais de 12 ovos, não, tinha quase 2 dúzias de ovos chocando nas 3 galinhas. E aí por fim, gente, nasceu menos de 1 dúzia de pintinhos, tá? Nos últimos dias de incubação, eu acabei deixando 3, 4 ovos lá e 3 deles morreu, o embrião morreu e acabou nascendo esse pintinho, que eu esqueci de tirar, tá? Porque não era minha intenção deixar ela chocar. Ela chocar não, ela criar só um pintinho. Mas nasceu esse pintinho pretinho aí, eu não sei se vocês já conseguiram ver. Na realidade eu não sei nem onde ele tá, né? Olha lá, ó, tá vendo? Bem pequenininho. E aí, ele é surinho, tá? Eu não peguei pra ver, mas só pelo jeitinho dele aparenta ser suro, tá? Começando aqui na geladeira, nós temos essas duas aqui que tá choca. A garnizezinha, gente, já tá chocando, já tá posando no ninho faz uns dias. A Loe vai ser a primeira noite, porém eu não vou deixar ela chocar, tá? E a garnizezinha eu vou mudar ela pra esse lado aqui. Já continuando aqui desse lado, é aqui, gente, que eu recolhi aqueles 2 ovos de 2 gemas, tá? Esse aqui eu creio que não seja um de 2 gemas. Então, finalizamos aí a saga dos ovos de 2 gemas. Vou deixar aqui, depois eu recolho. E agora eu vou terminar de mostrar as outras galinhas para vocês. Desse lado aqui, gente, era onde estava a Shakira, a Julieta e essa franga aqui. Essa galinha, né? Não é franga. Que não tem nome ainda, por sinal, e eu preciso de um nome para ela. E aí, por fim, ficou só ela choca, tá? Porque a Julieta desceu porque não tinha nenhum ovo. Debaixo dela aqui não tem absolutamente nenhum ovo. Porém, gente, eu vou segurar ela um pouquinho mais até eu terminar de fazer algumas coisinhas que eu tenho que fazer aqui em casa. E aí, se caso aparecer alguns ovos ou se não alguns pintinhos, aí eu coloco nela para ela cuidar. Não vou colocar muitos, porque pela experiência passada do choco dela, ela não parece ser uma boa mãe, tá? Então se eu for colocar pintinhos dela, aí vai ser uns 6, 7 pintinhos no máximo. A Rafaela, gente, por querer próprio dela, ela acabou mudando de ninho, tá? Porque ela fez uma coisinha aí não muito agradável aos meus olhos. Então aqui, ó, ela tá chocando os ovos verdes. Aqui tem ovos da Flocos e também tem ovos daquela franga preta que começou a botar. E como vocês viram, também tem um ovinho de garnizé ali. A Rafaela tava chocando aqui, ó. E aí eu passei os ovos dela pra Bela. A Bela voltou pro ninho, pelo jeito, faz pouquinho tempo. Por isso que ela não conseguiu cobrir os ovos. Mas olha só, tem uma quantidade boa aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar um desses ovos daqui, gente, porque ela não tá conseguindo cobrir direito, tá? Mas então, esses aqui são os ovos da barbuda. Beleza? E eu já vou aproveitar realmente para fazer isso, gente. Ela tinha saído para comer, tá? Por isso que ela tá assim, o papo dela tá imenso. Então, vou tirar esses 2 ovinhos aqui, ó. Opa, quase que eu perdi o chinelo. E vou colocar aqui embaixo na Rafaela, porque agora eu sei que ela não vai dar probleminha mais. Levanta aí, minha filha. Ai. Aí, ó. Aí fica melhor, tanto para Rafa quanto para Bela, tá? Inclusive, gente, tem uns planos para essa garnizezinha aqui que mais para frente eu vou mostrar. E olha só onde uma senhora resolveu chocar. Eu tinha comentado com vocês que eu achava que era escandalosa que tava botando aqui, né? E por fim não é, gente. É a velhinha. Inclusive alguém entrou aqui dentro e deu uma bicada na cabeça da bichinha, porque ela não tava desse jeito não. Olha só. Eu vou arrumar esse ninho aqui ainda, gente, porque como vocês viram aí, os ovos ficam tudo separado, né? E aí não vai dar muito bom, tá? Então, nós temos mais essa outra garnizezinha chocando aqui também, tá? Agora eu vou sair daqui porque ela vai ficar cantando agora mais uns 5 minutos. Aqui, como vocês já sabem, a Imperatriz tá choca, tá? Eu não deixei ela chocar, porque ela é uma galinha muito pesada, gente.
E ela tava chocando ali uns 4 ou 5 ovinhos. E todo dia que eu vim olhar, tinha um ovo trincado, tá? E aí, eu preferi não deixar ela chocando, embora ela ainda tá posando no ninho, tá? Então eu vou separar ela hoje. Eu vou deixar ela dormir desse outro lado aqui. E elas estão desse outro lado aqui, gente, porque eu soltei os garnizés aqui pra eles darem uma ciscada, tá? Vou mostrar pra vocês. E aí eu devolvo elas aqui e finalizo o vídeo. A branquinha acabou passando, tá? Das garnizés, gente, eu preciso urgentemente... Eu preciso urgentemente arrumar o espaço delas. Mas essas duas aqui, que agora eu não sei se é a Lili ou se é a Lola, mas eu acho que é a Lola. As duas estão chocando, tá? Chocando e botaram, sei lá, 2, 3 ovos, mas isso foi um descuido meu. Porque eu não arrumei os ninhos, conforme eu falei pra vocês que eu iria fazer. Então, essa é uma das coisas que eu preciso fazer aqui nos garnizés. Tá certo? O Juventino tá ali, ó. E essa senhora botou hoje. Essa senhora aqui, ó. Esse ovo é dela. Eles estão devidamente separados já, tá? A Imperatriz vai ficar aqui, gente. Vou deixar ela só uns 3 dias aqui, tá? Só pra ela realmente perder o choco. Ela não vai voar pro outro lado porque ela realmente não consegue varar do outro lado, tá? E aqui, então, vai continuar o Valente, a Maria, que ainda não começou a postura. Essa senhora aqui que não tem nome, essa outra senhora e a Nina, beleza? Então, gente, por hoje é só. Tem muitas coisas aí que eu preciso fazer durante os próximos vídeos. E aí vocês vão conseguir acompanhar. Antes de finalizar, eu quero agradecer vocês aí. Conseguimos chegar, gente, aos 2.000 inscritos. 2.000 pessoas que já se inscreveram no canal e estão acompanhando aí os nossos vídeos. Então, meu muito obrigado a vocês. Continuem compartilhando, comentando, curtindo. Isso é muito importante para mim, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tchau, tchau e fiquem com Deus.